Olá meninas, eu sou Vanessa Bezerra do projeto Mulheres com Propósitos. Nós encerramos a nossa saga sobre a esposa de Ló, sobre a famosa estátua de sal. Se você não conferiu esse estudo, corre lá no nosso canal no YouTube, confere lá que tem os vídeos falando sobre o que aconteceu, os nossos olhares, o meu olhar sobre aquilo, o que eu imaginei que aconteceu e também recebi feedback das pessoas, do que elas olham para a esposa de Ló e percebeu. E aí, se você não conferiu, confere lá pra gente, para você saber bem o que a gente viu sobre a esposa de Ló. Eu espero que esse estudo tenha sido abençoador na sua vida, como foi na minha também. Mas nós vamos continuar falando ainda sobre Ló. Nós vamos falar sobre agora ele e as suas filhas. Confesso para vocês que eu relutei sobre esse assunto. Relutei para falar sobre esse assunto, porque na verdade, se a gente for pensar, é um assunto polêmico e difícil de falar, tá? Se a gente for olhar com a ótica julgadora, a gente já condena e simplesmente já dá o veredito, mas eu quero colocar com relação ao que a palavra tá falando, o que a gente viu aqui, tá? Depois Gênesis, isso tá lá em Gênesis 19, a partir do versículo 30, tá? Antes disso, tem toda a história que a gente já conhece de Ló ter fugido, de a sua esposa ter se transformado numa estátua de sal, e aí a gente viu que só saiu de Sodoma e Gomorra Ló e suas duas filhas. Elas eram casadas, mas seus esposos não acreditaram e permaneceram em Sodoma e Gomorra. Então, automaticamente, foram destruídos também por Deus. Então, a partir do versículo 30, inclusive na minha Bíblia, está escrito assim: os descendentes de Ló. Então, Ló partiu de Zoar com suas duas filhas. Ele foi para Zoar. Quando ele saiu de Sodoma e Gomorra, ele foi para a cidade de Zoar com as suas duas filhas. Antes de chegar um pouco na cidade, ele ficou com medo de chegar à cidade. Então, ele entrou nas montanhas e foi para a caverna. E ele estava com medo de permanecer em Zoar. Então, ele e as suas duas filhas ficaram morando numa caverna. E aí, um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho, e não há homens na redondeza que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao seu pai, a filha mais velha entrou e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem me deitei com meu pai, vamos dar-lhe vinhos também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu, e quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Tá, Vanessa? E aí? Não sei se você já conhece essa história, mas desse incesto saiu os moabitas e os amonitas. Esses são um dos maiores povos. Inclusive, se você olhar na Bíblia bem certinho, e se você não conhece toda a linhagem e tudo mais, Ruth saiu dos moabitas. Ruth era moabita. Consequentemente, Davi, consequentemente, a linhagem de Jesus. Ah, Vanessa, então você está defendendo o incesto. Não. Mas o que eu queria colocar com essa situação para vocês? Eu queria colocar algo muito sério que acontece com a gente hoje. Quando eu pensei em falar sobre esse estudo, eu relutei muito em falar sobre ele. Inclusive, se vocês olharem na minha volta, tem vários papéis, tem vários estudos de várias pessoas que eu li, de vários estudos, de vários estudiosos, de várias coisas, de vários teólogos.
E conversei também com meu sogro, com meu pai, com pessoas que eu admiro e que respeito com relação nessa área teológica. E aí, o que vocês acham disso? Sabe, queridas, e Deus me falou que não quer que a gente fale sobre o assunto em si. Não é sobre isso que Ele quer que a gente fale. Não é sobre isso, porque não cabe a nós certas coisas entendermos. Nem cabe a nós certas atitudes julgarmos. Na verdade, não cabe a nós julgarmos nada. Nós não somos juízas e juízes de ninguém. E aí, com relação a isso, se nós quiséssemos parar por aqui, já parávamos por aqui. E eu tava estudando algumas coisas e na Bíblia várias situações, se a gente for ao pé da letra, o próprio Abraão era meu irmão de Sara. Então, sabe, não cabe a nós colocarmos numa situação essa, certo ou errado. Talvez, sim, essa atitude das filhas de Ló tiveram consequências, sim, porque na verdade esses dois povos foram os povos que mais perseguiram os israelitas e perseguem então, até hoje. Então, assim, pode ter sido uma consequência de uma atitude errada delas? Pode ter sido, mas não cabe a nós querermos julgar nada. E o que eu queria te trazer com relação a tudo isso? Que atitude, o que a gente pode aprender com relação a isso, sabe? Eu estudei tanto, eu li tanto, certo ou errado? Na verdade, aí assim, eu tava lendo, né? É certo ou errado? As filhas de Ló fizeram certo? Fizeram errado? Será que elas pecaram? Se a gente for olhar ao pé da letra, essa imoralidade não tinha a mesma conotação que hoje. Mas certo, obviamente, não é. Errado também não é. Porque não sei o que se passou naquele momento. Então, o que eu queria trazer para vocês não é o contexto de certo ou errado. É o contexto de como Deus é misericordioso com as nossas causas, com as nossas situações. Muito mais do que nós imaginamos, Deus é misericordioso. Ele entendeu o desespero das filhas de Ló. Ele talvez entendeu o que elas estavam querendo. De fato, elas estavam sem saída. E aí, o medo delas era da descendência do pai morrer ali. Então, assim, o que passa sobre isso? O registro bíblico realmente fala que isso aconteceu. Isso aconteceu, na verdade, está ali na Bíblia, em Gênesis, como um registro bíblico. Aconteceu aquele incesto. Elas engravidaram do próprio pai e tiveram filhos, descendências que hoje, até hoje, existem. Isso a Bíblia não escondeu de nós. Acho engraçado porque Deus não deixa as coisas escondidas. Ele realmente colocou essa situação. Entretanto, se a gente for perceber, essas coisas elas narraram não para divertir a gente, nem como forma de entretenimento, não. Ela veio como ela veio para mostrar pra gente algo, para fornecer um fundo histórico para nós. Então, assim, se a gente for pensar realmente nas coisas que nós estamos vivendo hoje, ou talvez um passado que nós tenhamos vivido, sabe? Muitas vezes tem muitas mulheres que ficam se martirizando, ficam se lamentando, ficam se julgando ou inclusive até julgando a atitude de outras pessoas. E o que eu queria colocar para vocês hoje? As ações e o controle de Deus na história, não são explicáveis por nós. E quando nós tentamos explicar uma ação e um controle de Deus, acaba ficando de forma errada. Os planos de Deus são conduzidos de acordo como Ele quer, com a sua soberana vontade. Então, se a gente for ver, Salomão era filho de Betseba, a mulher do adultério de Davi.
e se tornou o rei de Israel, o perdão de Deus é inexplicável. Às vezes a situação de dor e sofrimento, Deus transforma a catástrofe em bênção através da sua misericórdia. Sabe, queridas, eu queria colocar essa situação não como forma que a gente olhe os apontamentos históricos nisso aí. Deus me trouxe muito claro que a gente tenha que olhar com a forma, que a gente tenha que olhar e parar de olhar, na verdade, com a forma de juízes de alguém. Nós temos a tendência em a olhar alguma situação, a olhar alguma pessoa, a olhar inclusive até o nosso marido, nossos filhos, quem nos rodeia. Nós temos a tendência de olharmos com o olhar de juízes, de já colocar uma sentença, de já colocar algo, já dar nome. Nós temos a tendência de querer controlar essa situação. E hoje, com isso tudo, eu queria te dizer, se você tem se colocado na vida de alguém como juiz, você está pecando. Não cabe a nós hoje olharmos para as filhas de Ló e para o próprio Ló e darmos uma sentença daquilo que nós achamos da nossa conduta moral, ética, convencional. Cabe a nós ver dentro disso tudo o perdão, a misericórdia e a graça de Deus sobre a vida de nós pecadoras. Porque sobre a vida delas sobre a vida de uma delas saiu o povo moabita, se a gente for olhar de fato isso. Então, o que nós podemos aprender com isso, queridas? Não importa também o que você fez no passado, a sua vida no passado, não importa a sua conduta no passado. A ação da graça, da misericórdia e do perdão de Deus, ela é maior do que qualquer pessoa que venha julgar a sua conduta, que venha querer impor uma sentença para você. Então hoje, se você tem carregado um peso, se você tem carregado uma angústia, se você tem carregado talvez a falta de perdão de você mesma, hoje eu quero te dizer que o Senhor já te perdoou. Se você realmente colocou isso aos pés da cruz, se você realmente colocou isso diante de Deus, esse perdão, Ele já te perdoou e você já habita debaixo da graça e da misericórdia de Deus. As consequências do pecado, elas continuam, sim, você passa por elas, passa, mas você não tá mais sobre o jugo do pecado sobre você. Então, hoje, se você tem vivido um jugo de pecado, eu queria te dizer que você coloque aos pés da cruz e que você viva a misericórdia de Deus. E se você hoje tem vivido uma situação de condenar alguma atitude, condenar a atitude de alguém perto de você, condenar a atitude do seu esposo, eu queria te dizer, não cabe a você ser juiz de ninguém. Cabe a Deus a sentença. Ele é o dono da verdade. Ele tem a sentença, ele tem o juízo certo para cada causa. Então, queridas, eu queria que hoje nós, com esse estudo, pensássemos na nossa conduta, o que você tem feito. Quando você olha qualquer situação, você tem se colocado como juíza de alguma coisa? Então, eu queria que você parasse e pensasse porque você tem pecado. Eu parei e pensei, eu tenho pecado. Porque muitas vezes eu me levanto como juíza e quero colocar sentenças, quero dar uma de juíza de alguma coisa. Queridas, não cabe a nós sermos assim. Então eu queria te convidar a colocar isso diante de Deus. Se você tem se levantado como juíza de alguma coisa, que você se coloque diante de Deus. Amém, queridas? Encerramos mais um estudo. Eu espero que o Senhor realmente fale com você durante essa semana, que realmente o Senhor ministre ao seu coração se tem algo que você precisa colocar para fora, se tem algo que você precisa realmente pedir perdão ou perdoar, que você faça isso. E nos acompanhe na nossa rede social, curta lá o nosso Instagram, nos siga lá no Instagram e se inscreva no nosso canal no YouTube. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo estudo.